Bem, pessoal, como vocês sabem, meu nome é Bernardo Souto, sou poeta, autor de 4 livros publicados, né? Um deles premiado pela Academia Pernambucana de Letras. Sou também formado em crítica literária, fiz um mestrado a respeito do grande poeta e ensaísta pernambucano Manuel Bandeira. Além disso, sou professor de literatura, né? Tenho 5 anos de sala de aula, de ensino em sala de aula, e publiquei mais ou menos uns 15 ensaios em revistas literárias da internet, tá? Vamos falar hoje a respeito de um grande poema, de um grande soneto de João da Cruz e Souza, esse poeta tão importante, né? Tão pouco falado, tão pouco estudado, mas tão grande, tão importante. Cruz de Souza nasceu na cidade de Desterro, em Santa Catarina. A cidade de Desterro depois passou a fazer parte de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ele nasceu em 14 de novembro de 1861 e morreu em Minas Gerais em 1898. Ou seja, Cruz de Souza viveu apenas 36 anos. Vamos falar um pouco a respeito da vida de Cruz de Souza. Cruz de Souza, filho de escravos, ficou órfão e foi adotado por uma família de classe média, não é? Ele evidentemente era negro, a família que o adotou era uma família de posses, não chegava a ser uma família milionária, mas era uma família de muitos recursos, de maneira que Cruz de Souza ele estudou em boas escolas e teve contato desde cedo com os grandes clássicos da literatura. A língua portuguesa é uma língua que não é muito valorizada no mundo, tá certo? Como vocês sabem, a língua mais valorizada e mais conhecida é o inglês. Depois temos o espanhol, o francês e até a língua alemã. O italiano também é muito mais falado. Não é que seja mais falado, mas é mais estudado do que a língua portuguesa. De maneira que, infelizmente, a língua portuguesa se tornou uma língua periférica. Para vocês terem uma ideia, Machado de Assis é um dos grandes romancistas do século XIX, tá certo? Talvez até maior que essa de Queiroz, ou do mesmo tamanho, mas certamente não é menor. E Machado de Assis é um romancista que só começou a ser estudado no exterior a partir da segunda metade do século XX, tá? E especialmente no final do século XX, Harold Bloom reconhece o grande mérito da obra de Machado de Assis e então ele começa a ser muito traduzido para a língua inglesa, ganha boas traduções para a língua inglesa, de maneira que hoje ele é muito lido e muito estudado nos Estados Unidos. Só que Machado de Assis é uma exceção. Cruz de Souza, ele é um dos maiores poetas simbolistas do mundo, tá? Então,
a poesia simbolista, ela surge na França nas últimas décadas do século XIX. Os grandes nomes do simbolismo quem são? Baudelaire, que não chega a ser simbolista, mas é um precursor do simbolismo, né? Dizem que inclusive o poema dele Correspondências, o soneto Correspondências, é o poema que de fato inaugura o movimento simbolista, inspira o movimento simbolista. Temos o Verlaine, temos o Rimbaud, tá certo? Então, estes seriam os principais simbolistas da França. No Brasil, nós temos dois poetas simbolistas que são gigantescos, né? Que praticamente tem a mesma qualidade dos poetas da França. Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Como eu já falei, a língua portuguesa é uma língua um pouco desprezada pelos eruditos ao redor do mundo, se tornou a língua periférica, e é exatamente por isso que Cruz e Souza não possui esse reconhecimento internacional, tá certo? O próprio Augusto dos Anjos, ele não pode ser considerado um poeta simbolista, é um poeta inclassificável, né? É um poeta que tem uma dicção muito própria e que se assimilou muita coisa do romantismo, assimilou muita coisa também em relação à forma do parnasianismo e até mesmo da corrente cientificista, de maneira que Augusto dos Anjos é um poeta pré-modernista, né? E é um poeta inclassificável, mas recebeu muita influência do simbolismo. Sobretudo, a ideia de que a dimensão mística, certo? E espiritual é importantíssima dentro da poesia. Afinal de contas, a poesia lírica, ela nasceu completamente vinculada ao sagrado. Apenas posteriormente, a poesia lírica vai se desvinculando do sagrado e do mistério. Tá certo? Agora, Cruz e Souza, depois que se torna adulto, ele tem uma vida financeira muito difícil. Ele começa a trabalhar numa estação ferroviária, ganhando um salário miserável, tá certo? Ele não consegue sobreviver com o dinheiro que ganha escrevendo os seus poemas, tá? Até porque no Brasil é impossível o sujeito viver da produção poética, certo? E ele leva uma vida muito difícil, uma vida de pobreza, e morre aos 36 anos. Vive com a esposa numa casa na periferia da cidade de Desterro, e quando morre ele é transportado num vagão de trem cheio de bosta, né? Cheio de merda de cavalos, quer dizer. Um dos maiores poetas do Brasil tem esse destino, né? Leva uma vida de pobreza e é transportado nesse vagão cheio de merda de cavalo. Nem mesmo Camões, que talvez seja o maior poeta da língua portuguesa, escapou de um destino trágico. Camões, durante certa época da vida, ele precisa da ajuda dos amigos dele, até mesmo para conseguir almoçar.
tá? Então, mesmo sendo um poeta muito reconhecido na época dele, ele passa por dificuldades financeiras terríveis. Cruz de Souza também vai passar por dificuldades financeiras terríveis e termina a vida dessa maneira humilhante, né? Sempre ganhando muito pouco, sempre ganhando um salário indigno, apesar de ser um escritor genialíssimo, tá? Que não deixa nada a dever aos escritores, por exemplo, da França. Porém, quando morre, é transportado num vagão cheio de bostas de cavalo, certo? Então, vamos falar um pouco a respeito da questão ideológica que está diretamente vinculada à obra de Cruz e Souza. Nós vamos fazer, evidentemente, uma análise profunda e detalhada do poema Cárcere das Almas. Porém, este preâmbulo é essencial para que vocês entendam o poema Cárcere das Almas de uma maneira mais plena. Cruz de Souza, apesar de ser um negro legítimo, por que é que eu falo de negro legítimo? Porque a esquerda identitária, tá certo? Vai dizer, por exemplo, que Machado de Assis era negro. Machado de Assis não era negro. Machado de Assis era moreno, era mestiço, era mulato, certo? Então, mulato, evidentemente, é a mistura de duas ou mais etnias. Em relação a Cruz de Souza, isso não acontece. De fato, a Cruz de Souza tinha a cor que tem Pelé, digamos, certo? Então, ele seria o típico africano legítimo ali, por exemplo, da Nigéria, da cor dos nigerianos. No entanto, a esquerda identitária ela vai preferir estudar a obra de Solano Trindade, porque Solano Trindade escreve uma poesia que tem uma vinculação ideológica muito forte, uma poesia panfletária, e a poesia de Cruz de Souza é uma poesia mística, certo? É uma poesia que tem toda uma dimensão sagrada e espiritual. Então, isso não interessa muito a esses ideólogos que dizem ser estudiosos sérios da literatura, mas que não são estudiosos sérios, são apenas pessoas que querem fazer uso da literatura para fins de propaganda política. Então, Cruz de Souza não é estudado por esse pessoal, apesar de ser negro, tá certo? Vamos então elencar algumas características do movimento simbolista do qual Cruz de Souza faz parte. Cárcere das Almas é um soneto, certo? Que possui muitas características vinculadas ao simbolismo. Então, Cárcere das Almas é um soneto simbolista muito típico, tá? Foi por isso que eu escolhi esse soneto. Além da qualidade do valor estético do poema ser muito grande, também é um soneto que mostra bem o que é o movimento simbolista e a grande importância do movimento simbolista para a literatura universal e também para a história das ideias, porque a gente sabe que a literatura ela vai influenciar diretamente, por exemplo, a filosofia e até a compreensão da história, certo? Características do simbolismo. Primeiro, o que significa a palavra símbolo?
A palavra símbolo vem do grego symbolon. Na transliteração seria S-Y-M-B-O-L-O-N. Então, originalmente, símbolo era um objeto de cerâmica, madeira ou metal dividido em duas partes. Duas pessoas guardam, cada uma delas, uma metade deste objeto. Mais tarde, ao juntar as duas metades, reconhecerão seus laços de hospitalidade, suas dívidas, seu parentesco ou sua amizade. O símbolo era, para os gregos antigos, sinal de reconhecimento que permitiam os pais, por exemplo, reencontrar os filhos que estavam perdidos ou que haviam sido raptados. Esta é a definição de Jean Chevalier, que escreveu um livro importantíssimo chamado Dicionário de Símbolos, que é o melhor dicionário de símbolos que existe, tá? Publicado pela José Olímpio, editora. Temos aqui a nova edição do Dicionário de Símbolos, publicado pela José Olímpio. É um livro que tem 1.100 páginas. Então é um livro bastante volumoso, certo? E um livro muito denso, muito profundo. Todos os que estudam literatura devem ter o dicionário de símbolos em casa. Bem, segundo Antônio Wise, o dicionarista, símbolo é aquilo que, por um princípio de analogia formal ou de outra natureza, sugere, representa ou substitui algo. Então, o símbolo vai ser uma imagem usada para representar algo inacessível, algo que só pode ser representado através de uma imagem. Para facilitar as coisas, o símbolo seria uma espécie de metáfora sacralizada, certo? Vamos lá. O símbolo muitas vezes está ligado ao plano sagrado. Daí o escritor francês Huysmans, o importante romancista do simbolismo, né, que produziu ali nas últimas décadas do século XIX, dizer que as realidades espirituais só podem ser expressadas através de símbolos. O indizível, o inefável só pode ser representado através de símbolos. O símbolo torna, então, as realidades espirituais e muito abstratas, palpáveis, visíveis, perceptíveis, certo? Nós temos, por exemplo, um símbolo muito poderoso, que é o símbolo da serpente, que aparece no Gênesis, tá? Na narrativa do Éden. A serpente como símbolo supremo do mal. Por que a serpente ela é usada para simbolizar o mal? Porque a serpente é um símbolo perfeito para o mal. A serpente, primeiro, ela é venenosa, certo?
ela é rastejante, ela é traiçoeira, ela é escorregadia, certo? Ela não consegue olhar para o alto, não é? E é um animal repugnante. Então, evidentemente, o mal também é venenoso, também é traiçoeiro, também é rastejante, também é asqueroso, também não consegue olhar para o alto, o céu, que representa, evidentemente, a dimensão sagrada das coisas. É evidente, então, que a serpente do Éden não é uma cobrinha de desenho animado, que aparece nos desenhos animados, a cobrinha falante. É um símbolo do mal, assim como o cordeiro é um símbolo de Cristo. Por quê? Porque o cordeiro é manso, porque o cordeiro é dócil ao sacrifício. A cor branca representa justamente a castidade. Em algumas regiões do Oriente Médio, inclusive, o cordeiro ele oferece o pescoço no momento do holocausto. Então ele é dócil ao sacrifício, assim como Jesus Cristo, certo? Então o símbolo vai servir para nos fazer entender essas realidades inacessíveis espirituais, essas realidades indizíveis, que só podem ser exprimidas através de imagens. E essas imagens são muito parecidas com as metáforas, só que são metáforas, digamos assim, sacralizadas, certo? O simbolismo vai se basear, sobretudo, nisto. Vai tentar representar através da linguagem poética o mundo invisível, o mundo impalpável, o mundo espiritual, o mundo etéreo, certo? O mundo sobrenatural. Então, falemos um pouco do contexto histórico. O simbolismo surge nas últimas décadas do século XIX como reação ao racionalismo excessivo, tá? E ao cientificismo que marcam o realismo e o naturalismo. Ou seja, aquela visão de mundo extremamente racionalista, extremamente imanentista, em que o sagrado e a dimensão espiritual da existência são praticamente deixados de lado, não recebem importância, não é? É como se a existência ela se resumisse apenas àquilo que é visível e palpável. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a eletricidade não é visível, os micróbios não são visíveis, e a própria ciência, que virou uma espécie de deusa, né, porque o cientificismo é uma espécie de divinização da ciência, ela já provou, por exemplo, fenômenos como a telepatia e a sincronicidade, muito bem estudadas por Jung. Então já existe comprovação científica da sincronicidade e da telepatia, que são fenômenos, digamos assim, do mundo invisível,
para não dizer propriamente que são fenômenos sobrenaturais, certo? O realismo e o naturalismo, portanto, eles se focam muito na realidade material, no mundo material, no que Aristóteles chama de mundo sublunar, ou seja, aquele mundo que está abaixo da Lua, tá? Daí o caráter místico e espiritual do movimento simbolista. O simbolismo, então, vai ser uma reação a essa mentalidade cientificista, materialista, né? Que vai pregar que as únicas coisas que existem são as coisas palpáveis, são as coisas materiais. É por isso que dentro do romance naturalista e do romance realista, a dimensão espiritual e sagrada da existência praticamente não vai existir, certo? Ela vai ser praticamente suprimida. E o simbolismo vai resgatar justamente essa dimensão misteriosa e enigmática do universo, né? O que os filósofos pré-socráticos chamavam de apeiron, que seria o indeterminado, o desconhecido com letra maiúscula, né? De que fala, por exemplo, Anaxágoras. O apeiron seria esse elemento desconhecido com letra maiúscula, esse elemento ilimitado e propriamente sobrenatural que compõe o universo, tá? Então, falemos de algumas características do movimento simbolista. O movimento simbolista também existe na música, por exemplo, a música de Debussy, Claude Debussy, certo? A pintura de Odilon Redon, então o simbolismo não se reduz à literatura. Ele é um movimento mais amplo. Vai haver, no movimento simbolista, um retorno à subjetividade romântica, só que de maneira mais profunda. Como é que isso vai acontecer? O escritor romântico é um escritor muito apegado à dimensão sentimental e emocional, que são dimensões muito importantes do ser humano. Só que o escritor simbolista, o poeta simbolista, sobretudo, vai mergulhar no eu profundo, atingindo a camada pré-lógica e pré-verbal do psiquismo humano. Certo? Eu não vou usar a palavra inconsciente, porque a palavra inconsciente é uma palavra inventada por Freud para reduzir terminologicamente essa dimensão pré-lógica e pré-verbal do psiquismo humano. Essa região que equivale às profundezas do oceano, tá certo? Da alma humana. Então, os simbolistas tentam traduzir em palavras sensações inefáveis. O que são essas sensações inefáveis? São as sensações indizíveis. As sensações que acontecem muitas vezes em estados de transe,
em estágios de êxtase, tá certo? Como, por exemplo, as visões proféticas. Platão vai falar do poeta tomado pelo delírio das musas, de maneira febril, não é? Ora, em certa época da antiguidade, vai dizer o Johann Huizinga, no livro Homo Ludens, vai dizer que a palavra vates, assim mesmo, com o S, tá certo? Hoje é usada a palavra vate, mas etimologicamente vai ser vates, a palavra vates. Na antiguidade, durante boa parte da antiguidade, ela vai ser usada para designar o poeta e o profeta. Ou seja, em certa época da antiguidade, não havia grande diferença entre poesia e profecia, não é? A profecia seria uma espécie de poesia sacralizada, seria uma espécie de poesia ditada pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, Isaías, os discursos de Isaías são muito parecidos com poemas, só que são poemas sagrados, são poemas, digamos assim, ditados por Deus. Tá certo? Daí a palavra vaticínio, e a palavra vate até hoje significa poeta. Certo? Vamos lá. Valorização. O poeta simbolista também vai valorizar a intuição e o pressentimento. O que é a intuição? A intuição é aquele conhecimento que nós temos a respeito da existência que não passa pela razão. É um conhecimento imediato das coisas. Isso é muito comum. Por exemplo, às vezes a gente passa por certos lugares e sente aquele frio na espinha. Tá bom? Então a gente sabe que aquele lugar é perigoso. E aquela impressão é uma impressão que não passou pela mediação do intelecto, é algo que você já sabe de maneira imediata. Isso é a intuição, essa visão do todo, a captação da atmosfera sombria ou perigosa, digamos assim, ou até beatífica, sem precisar da razão, do intelecto, certo? O pressentimento. O pressentimento seria uma espécie de... está muito ligado à profecia, só que a profecia é algo muito maior do que o pressentimento. O pressentimento é a convicção de que algo vai acontecer, só que é uma concepção também pré-racional, não é? Então, quando se diz assim, eu estou com um pressentimento ruim e uma coisa ruim acontece, aquilo não passou
pelas estradas do intelecto e da razão, não é? Isso acontece muito com os gêmeos, por exemplo, os gênios univitelinos. Quando acontece algo de ruim com um deles, muitas vezes o outro sente, ou quando acontece algo com o filho, a mãe sente algo que a avisa, de certa maneira, que aquilo ali aconteceu, certo? É porque essas experiências elas não são muito divulgadas. Nós vivemos num mundo em que essa dimensão é enigmática, ela foi praticamente abolida, mas, por exemplo, existe um hospital nos Estados Unidos que tem um gato, e todas as vezes que uma pessoa está para morrer, 10 horas antes daquela pessoa morrer, o gato vai lá e fica perto do leito da cama do moribundo, né? Da mesma maneira, já existem estudos sérios, né, até de doutoramento, sobre a eficácia da oração. Há um estudo, se eu não me engano, da Universidade de Chicago, que atesta a eficácia da oração. Um grupo de freiras ou de monges, agora eu não estou bem lembrado, certo? Reza para a recuperação dos doentes de certo hospital do câncer. Então eles passam mais ou menos 2 anos rezando pela recuperação desses doentes. E o número de mortes, a média do número de mortes, cai praticamente pela metade. É evidente que isso não é uma coincidência. É óbvio que isso não é uma coincidência. Agora, são coisas que não são divulgadas, porque a gente vive numa época de materialismo, e a grande importância de Cruz de Souza, assim como de Alfonso de Guimarães, né? Assim como de Verlaine, assim como de Baudelaire, é mostrar que essa dimensão misteriosa e enigmática da existência existem, tá? Que tal dimensão existe. Vamos lá. A valorização da intuição e do pressentimento, a valorização de tudo que é misterioso e enigmático. De todas essas experiências transracionais que vão para além da razão. Drummond tem um verso muito bonito na Máquina do Mundo, né? Ele diz assim: o que foi pensado e logo atinge distância superior ao pensamento, tá? Então, aquilo que foi pensado e logo atinge distância superior ao pensamento. Quer dizer o que? A linguagem humana é extremamente rica, mas ela não é capaz de dar conta de tudo, de compreender toda a complexidade daquilo que nós chamamos de existência, de universo. Rumi, o poeta persa, grandioso poeta persa, vai dizer assim: aprende a ser melhor que as palavras, pois o silêncio é anterior ao faça-se. O mesmo Rumi vai dizer assim: escuta no silêncio a voz de Deus.
tá? Poesia mística. A poesia mística é a poesia que os poetas simbolistas eles escolheram escrever. Baudelaire, o poeta francês que oficialmente funda o simbolismo, embora ele não seja propriamente simbolista. Ele é uma mistura de romântico, parnasiano e simbolista, não é? Mas é considerado o grande João Batista, entre aspas, do simbolismo, o anunciador do simbolismo, através do poema Correspondências. Baudelaire vai dizer uma coisa muito significativa. O que é que Baudelaire vai falar? Baudelaire vai falar o seguinte: que paire sobre a vida e que saiba compreender a linguagem da flor e das coisas sem voz. Então, que o poeta, qual pássaro veloz, paire sobre a vida e saiba compreender a linguagem da flor e das coisas sem voz. Por quê? Porque as flores, as árvores, elas estão nos transmitindo uma mensagem, né? Uma flor é um símbolo muito poderoso, uma árvore também é outro símbolo muito poderoso. Elas dizem algo através de uma linguagem misteriosa, e o poeta simbolista vai tentar traduzir através de metáforas, através de sinestesias, não é? Através de harmonias imitativas, essa mensagem misteriosa das coisas sem voz. Tá bom? Vamos lá. Revalorização da metáfora. A metáfora, então, vai ser usada de uma maneira mais frequente, e a metáfora vai ser usada para representar essas realidades espirituais, como vai acontecer no soneto Cárcere das Almas. Além do mais, esse lado misterioso e enigmático, ele vai ser mostrado através de alguns elementos na poesia simbolista, como, por exemplo, a neblina, a bruma. Por quê? Porque a neblina, quando você está dentro da neblina ou dentro da bruma, você vê apenas parcialmente as coisas. Você não tem uma visão total das coisas. E o enigma também é assim, o mistério também é assim. Você enxerga o enigma em parte, você enxerga o mistério em parte, tá certo? A lua, como símbolo da noite, essa luz misteriosa que aparece dentro da noite. À noite, todos os gatos são pardos, diz o ditado, ou seja, na noite a gente não consegue enxergar muita coisa. O mistério é aquilo que a gente consegue enxergar sem enxergar completamente. O enigma é aquilo que a gente consegue enxergar sem enxergar completamente. A gente tem um pressentimento daquilo, a gente tem uma intuição a respeito daquilo, mas nós não conseguimos enxergar plenamente. Tanto é que o símbolo da razão é a luz do sol, é a razão plena, é a luz do sol, que simboliza Apolo, né? Tanto é que o nome da corrente de pensamento que pregou o racionalismo excessivo é o iluminismo. E dentro do iluminismo, o enigma não vale nada. O mistério não vale nada. Vocês sabem que, para os pensadores iluministas, o enigma e o mistério não valiam absolutamente nada. Certo? Essas formas brancas de luares, de neblinas, como o próprio Cruz de Souza vai dizer no poema
Antífona, que é um dos poemas mais famosos dele, tá? Invenção da sinestesia. Não é que a sinestesia não existisse. Dante próprio ele usa a sinestesia. O que é a sinestesia? É quando você tenta descrever um dos cinco sentidos fazendo uso de outro, para que a sensação ela seja sentida pelo leitor de maneira mais plena. Então, Alfonso Guimarães vai dizer assim: ó audição colorida do aroma, né? Então, vão começar a existir, por exemplo, os perfumes avermelhados. O que é um perfume avermelhado? O vermelho simboliza aquilo que é agressivo, que não é suave. Um perfume avermelhado vai ser um perfume que não é suave, tá? Vai haver a voz aveludada, vozes veladas, veludosas vozes. No êxtase, então, essa hiperestesia, né? Essa visão total das coisas vai ser como se os sentidos dessem mãos dadas um ao outro, ficassem de mãos dadas, tá? Dante na Divina Comédia vai dizer assim: era um lugar cego de todo lume, de toda luminosidade, para falar justamente do silêncio. Ele usa o sentido da visão para falar do silêncio daquele lugar. Quer dizer, a sinestesia ela já existe antes do simbolismo, mas os simbolistas eles vão consolidar o uso da sinestesia, né? Então essa tentativa de transmitir ao leitor experiências místicas. O que é o misticismo? O misticismo é diferente da religiosidade, porque o misticismo vai ser um caminho muito singular daquele sujeito que tem fé até o sagrado, até a transcendência, até o próprio Deus. Então, o místico é aquele que encontra o sagrado à sua maneira. Ele escolhe o seu próprio caminho para encontrar o sagrado, certo? Temos então a teoria das correspondências, que Baudelaire vai usar no soneto chamado Correspondências. Essa teoria das correspondências ela foi fundada por Hermes, que alguns chamam de Hermes Trismegisto, né? Que é Mercúrio em Roma. O que é que Hermes diz? Hermes vai dizer na tábua de Esmeralda: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Então existe uma correspondência entre as coisas. O oceano é como se fosse o céu dentro do mundo material, vamos dizer assim, porque é o que mais se aproxima do céu. E como diz Castro Alves, o oceano seria uma espécie de espelho do céu. Tá bom? O próprio Santo Agostinho, aliás, vai falar da cidade de Deus e da cidade dos homens, né? E Platão também do mundo das ideias e do mundo sensível, que vai ser o tema principal do poema
cárcere das almas. Então, valorização da musicalidade do poema. As aliterações. O que são as aliterações? As aliterações são as repetições de consoantes que o poeta usa a fim de extrair um efeito estético, né? Por exemplo, Cecília Meirelles, que foi muito influenciada pelos simbolistas. O vento vem vindo de longe. O vento vem vindo. A repetição do V, então, da ideia da passagem do vento, ou para usar um poema de Cruz de Souza, famoso, Violões que Choram, né? Vozes veladas, veludosas vozes. A repetição do V, vozes veladas, veludosas vozes, vai fazer com que o leitor tenha a impressão de um murmúrio espiritual, de uma atmosfera misteriosa, né? Então, a aliteração seria essa repetição das consoantes, tá? A assonância seria a repetição de vogais a fim de extrair um efeito estético. Esse efeito estético às vezes é usado para fins de harmonia imitativa. O que é harmonia imitativa? É quando a partir da repetição das vogais eu quero evocar algo. Digamos, Verlaine. Verlaine, um poeta simbolista, trazido por Manuel Bandeira, né? No ermo da mata o som da trompa ecoa. No ermo da mata o som da trompa ecoa. Então ele vai repetir a letra O. É como se o verso imitasse o som da trompa, né? O som da trompa ecoa. Certo? Na experiência mística de êxtase, então, os sentidos, eles vão, digamos assim, um complementa o outro, um fica de mãos dadas com o outro, para que se tenha a hiperestesia, que é típica da experiência mística, tá? Então, a harmonia imitativa, outro exemplo, Manuel Bandeira, ele vai dizer assim: bandeiras tatalavam no alto mastro, tatalavam no alto mastro. Então, a repetição do T, né? Tatalavam é justamente o que? O flamular das bandeiras de um lado para o outro, né? Esse som, a repetição dos T's, da consoante T, vai dar a impressão do movimento das bandeiras flamulando, tá? Valorização da simbologia, desse valor semântico que existe nas vogais. Existe uma teoria muito interessante, a teoria de Sapir, que foi um linguista, né? Que Alfredo Bose vai adaptar para a língua portuguesa essa teoria no livro O Ser e o Tempo na Poesia. Então, por exemplo, Alfredo Bose, fazendo uso da teoria de Sapir, dessa carga semântica que existiria no som das vogais, ele vai dizer que a vogal U, tá certo? A última das vogais, ela vai estar ligada às coisas soturnas. Então temos túmulo, tumba, penumbra, mausoléu, umbral,
escuro, tudo com a letra U. Veja que todos esses elementos estão associados a uma atmosfera soturna e sombria, tá? Então o poeta simbolista vai fazer uso disto daí também. É uma poesia que tem como fundamento o mistério, o enigma, a valorização do esoterismo, do ocultismo, né? Que seria todo aquele misticismo que está à margem das religiões oficiais, ou nem tanto à margem assim, né? Os poetas simbolistas, alguns deles, como Alfonso de Guimarães, vão fazer uso da simbologia muito presente dentro do catolicismo também, embora façam uso do esoterismo, fazem uso desse misticismo presente no esoterismo. O que seria o esoterismo? Seria, por exemplo, a astrologia, seria a cabala, a alquimia, a magia, certo? Então, esse mundo que hoje essas coisas que hoje são ignoradas, né? Vai existir também uma espiritualidade muitas vezes sombria, né? Ligada às vezes a uma coisa meio diabólica, embora seja um demonismo, um satanismo meio teatral, como acontece em Baudelaire. O satanismo de Baudelaire é um satanismo de poser, é algo meio teatral. Satanismo de verdade você vai encontrar, por exemplo, em Paneiro, em Jodorowsky, né, que vão falar abertamente a respeito de canibalismo, de estupro de bebês, né, de assassinato de bebês. Isso aí é que é satanismo de verdade. O satanismo de Baudelaire, ele é um satanismo de poser, é um satanismo teatral. Ele vai simbolizar a revolta do poeta rebelde. Por que é que o poeta fica rebelde? Porque a sociedade utilitarista já não mais o respeita. O poeta perde espaço dentro da sociedade, né? Henry Miller vai escrever uma biografia sobre Rimbaud, e nesta biografia ele vai dizer que na modernidade as coisas que são respeitadas são a química, a física, a matemática, que o poeta vira um pária, uma anomalia, um sujeito que não tem mais importância alguma, tá? O gnosticismo, que seria aquela visão, né, de que fundamentalmente a salvação pode se dar através do conhecimento, o que não é verdade, né? Porque, por exemplo, nós temos o São José de Cupertino, que era quase analfabeto e foi um grande santo, né? Nós temos as pessoas muito pobres, às vezes, que são pessoas santas. Então, conhecimento não é aquilo que salva. O que salva o ser humano é a bondade, tá certo? O que salva o ser humano é a bondade e é a fé em Deus, né? Agora, você só tem fé em Deus se você tiver bondade. Não existe ninguém que tenha fé em Deus sem ter bondade. Porque Deus é bondade.
Deus é amor. E amor é bondade. Tá? Então, os dois mandamentos, né, de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, sim, tudo bem, mas o segundo mais importante é amar ao próximo como a si mesmo. Então, para você amar a Deus, você tem que amar o próximo. Como é que você vai amar a Deus se você só ama a si próprio e a Deus como uma espécie de ente abstrato? Não. Nunca existiu nenhum santo, nem dentro do catolicismo, nem dentro do hinduísmo, nem dentro do budismo, que não tivesse amor ao próximo. É impossível que um sujeito se torne santo, seja dentro do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, se ele não amar o próximo. Ponto final. Tá? Agora também temos um cristianismo mais tradicional dentro do simbolismo, como é o caso da obra de Alfonso de Guimarães, certo? Depois dessa longa introdução, bastante necessária, sem a qual vocês não conseguiriam entender o soneto, justamente porque o soneto ele é muito complexo, nós vamos fazer a leitura do soneto e a análise detalhada deste soneto, tá bom? Então, soneto Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor do calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então é um soneto imensamente misterioso e enigmático, né? Mas que nós vamos analisar agora detalhadamente e vocês vão entendê-lo. Primeiro, cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa. O que é cárcere neste contexto? É uma metáfora. Cárcere nesse poema quer dizer que o corpo físico é uma prisão, ou seja, a prisão das almas, o calabouço das almas é o corpo físico e o próprio mundo material também, certo? Então, toda alma num cárcere anda presa. É uma lamentação. Soluçando nas trevas entre as grades. Soluçando. Esse verbo soluçar indica o quê? Sofrimento. O sofrimento da alma estar encarcerada no corpo, nesta prisão que é o corpo, tá certo? Soluçando nas trevas entre as grades. Observem, soluçando, mas soluçando nas trevas. As trevas aqui é a metáfora do que não pode ser visto, pois o mundo material revela apenas o que os hinduístas chamam de Maya,
O que é a Maia? É apenas a aparência fenomênica das coisas. Para Platão seria Platão representaria pelo mundo, pelo mito da caverna, o mito da caverna de Platão, em que as pessoas que estão dentro da caverna, não é? Em frente a uma espécie de fogueira, elas só enxergam as sombras das coisas. A sombra da realidade suprema, não é? Então é como se o mundo estritamente material ele fosse apenas uma ilusão que os hinduístas vão chamar de Maya, a grande ilusão. Só que é o seguinte, é bom a gente ter cuidado. Por quê? Porque as realidades espirituais, elas também aparecem dentro do que a gente chama de mundo material, não é? A transcendência, ela atravessa a imanência, e a espiritualidade, ela, de certa maneira, ela trespassa, né, a matéria. Não existe uma fronteira nítida, muito nítida, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. O que existe aqui, muitas vezes, quando você observa uma rosa, você só consegue observar os aspectos materiais daquela rosa. Você não consegue enxergar a sacralidade que existe na rosa, certo? Ou a sacralidade que existe na própria natureza. É como diz a Adélia Prado, às vezes uma pedra é só uma pedra, mas uma pedra nunca vai ser só uma pedra, porque uma pedra foi criada por Deus, então existe ali também uma dimensão sagrada, tá certo? No mito platônico, então, as pessoas vão confundir as sombras do que acontece fora da caverna como a realidade suprema. Esse é o grande erro. Então, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Observem, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades. No caso aqui, a palavra imensidades revela aquilo que, por ser grande demais, não pode ser compreendido, não pode ser completamente compreendido. O que é que não pode ser completamente compreendido? Os mares, as estrelas, as tardes, a natureza, certo? Porque são excessivamente grandes e são grandiosas também. O mar seria, neste poema, o quê? Um símbolo do infinito visível, tá certo? O mar seria o espelho do céu, seria a parcela do infinito que está mais próxima da nossa compreensão. As estrelas representam o que neste poema?
representam o que é inacessível, o que não faz parte do nosso mundo, aquilo que é elevado demais, porém que nós conseguimos vislumbrar, não enxergar totalmente, mas nós conseguimos vislumbrar, certo? As tardes. O que é que a tarde simboliza? A tarde prenuncia a noite. A noite quer dizer a morte da luz, quer dizer a instauração do enigma completo. E a noite quer dizer também a morte, né? Tanto é que Fernando Pessoa vai dizer: vem a noite que é a morte. Por quê? Porque a morte da luz é quando as coisas ficam todas silenciosas, quietas, quando os animais vão dormir, como quando os homens vão dormir, certo? Então, mais um elemento aí enigmático. Então, do calabouço a alma olha essas imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. A natureza quer dizer o cosmos visível, essa imensidão visível, não é? Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. A segunda estrofe. Então, tudo se veste de igual grandeza quando a alma, entre grilhões, os grilhões da carne, do corpo, da própria vida terrena. O que é que são grilhões? São correntes, são grades. Mas entre grilhões, a alma enxerga as liberdades. Sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. É como se ela vislumbrasse esse eterno espaço da pureza. Nós vamos explicar isso detalhadamente, tá? Primeira coisa aqui é a seguinte: entre essa prisão, a alma sonha. A liberdade da alma só é possível através do sonho. E o sonho aí tem vários sentidos. O sonho não quer dizer apenas o estado onírico, quer dizer também a imaginação, né? Quer dizer também a fantasia, quer dizer também o olhar para o alto. O sonho quer dizer buscar algo além da realidade visível, tá certo? Então ela vai sonhando e aí aparece a palavra imortalidades. O que é que essa palavra imortalidades quer dizer neste poema? O que Platão chama de mundo das ideias, certo? O mundo das ideias para Platão é imutável, eterno e real, com letra maiúscula. Já o mundo sensível, que pode ser
capturado pelos sentidos, é ilusório, mutável e passageiro. Tá certo? Este mundo sensível foi criado pelo demiurgo, que é uma espécie de pequeno deus, segundo Platão no livro Timeu, seria esse pequeno deus, o arquiteto do mundo material e manifestado, né? Agora, observem, quando a alma sonha, quando a alma reza, quando a alma faz um movimento de olhar para cima, ela vai rasgar no eterno espaço da pureza. Ou seja, que espaço da pureza é esse? Ela rasga no sentido dela vislumbrar esse eterno espaço, etéreo espaço da pureza. Etéreo é aquilo que é feito de éter. Éter tem o mesmo radical da palavra eterno. Tá? Esse espaço da pureza que a alma alcança quando ela sonha essas imortalidades, na realidade são os arquétipos com letra maiúscula do mundo das ideias de Platão. Tá certo? Então, para além do leão existe a ideia do leão. Existe a leonidade. O que é que seria a leonidade? A leonidade é universal. Seria uma espécie de um arquétipo ideal do leão que vive no mundo das ideias. Certo? Neste arquétipo, o leão ele teria as suas características essenciais, a bravura, não é? A nobreza, o aspecto solar, a própria forma física, certo? É interessante porque alguns animais eles entram completamente em extinção, depois eles reaparecem na natureza. Tá? Quer dizer, os animais nem sempre existiram. Por exemplo, para existir o gato, é necessário que antes exista a ideia de gato. E essa ideia de gato, ao mesmo tempo, é todos os gatos e não é nenhum gato específico, mas essa ideia de gato ou essa ideia de leão é o que foi possível criar o gato ou o leão, certo? Isso aí são as imortalidades que estão no mundo arquetípico das ideias platônicas. Por trás dessa realidade do mundo sensível. O mundo sensível são as sombras que a gente vai enxergar dentro da caverna, certo? Então, o espaço da pureza são os arquétipos platônicos, que são puros por serem perfeitos. Aí eu falei no caso aqui de um exemplo que até o Borges, né, Jorge Luis Borges, dá, que seria da leonidade. A leonidade seria o arquétipo do leão que está
que é imortal dentro do mundo das ideias, e que sem ele o leão não existiria. Na República, Platão vai falar disso, né? Quer dizer, para que a cadeira seja criada, o artesão primeiro precisa imaginar a cadeira. Depois que ele imagina a cadeira, ele vai criar um objeto de madeira chamado de cadeira. O leão, a mesma coisa, ele precisa ser raciocinado, ele precisa ser imaginado. Depois que ele é imaginado, ele começa a existir. Ele se manifesta para fora, né? Existire. Tá? Então, no terceiro, na terceira estrofe, vai haver uma lamentação: ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor do calabouço atroz, funéreo. Então vamos interpretar essa estrofe. O terceiro terceto é um lamento. A condição material da vida terrena não permite que as almas se realizem plenamente. As almas só vão se realizar plenamente quando voltarem à verdadeira pátria. Qual é a verdadeira pátria das almas? É o Uno com letra maiúscula. É o próprio Deus. Não é? Então, as almas só se realizam quando elas se unem a Deus. Acontece que as almas podem se unir a Deus até certo ponto, ainda em vida. São Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é como se ele tivesse um antegozo da eternidade ainda em vida. Tá certo? Então observem aqui o seguinte: as almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, ou seja, desse mundo material que a Salve Rainha vai chamar de Vale de Lágrimas, né? Uma oração extremamente importante, como a Salve Rainha vai chamar este mundo de Vale de Lágrimas. E Cruz e Souza vai dizer que este mundo material, quando não há transcendência nele, quando o sonho não existe nele, né? Quando a alma não sonha e não vislumbra essas imortalidades dos arquétipos e do próprio sagrado, esse mundo vai ser um mundo da dor do calabouço atroz, ou seja, calabouço cruel, funéreo, aquilo que vai levar à morte, né? Porque o que vai fazer com que a alma seja imortal é justamente a união da alma com o grande espírito, né? Seria a destruição do ego e a adesão ao Espírito Santo, a adesão completa ao Espírito Santo. Só que poucos conseguiram isso, né?
digamos, um São Francisco de Assis, eu creio que a alma dele, ela era uma alma tão pura, tão resplandecente, que praticamente ela não se diferenciava do Espírito Santo, né? São Paulo vai falar, como eu já disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Talvez com São Francisco de Assis tenha acontecido a mesma coisa, né? Certamente com Maria, a mãe de Jesus, aconteceu também a mesma coisa. Só que são pessoas, digamos assim, de uma espiritualidade muitíssimo acima da média, né? São pessoas que conseguem ter um desapego completo às coisas desse mundo. Quais são os 3 inimigos da carne, né, segundo o cristianismo? O mundo, ou seja, o amor desenfreado a este mundo, a carne, que são os prazeres carnais, né? Os vícios e o diabo, né? Diabo, que vem do grego diabolos, que quer dizer aquele que divide. Aquele que divide é contrário ao grande uno, o grande uno de Plotino, que é o próprio Deus. Deus é aquele que une através do amor, né? E o diabo seria o espírito divisor, seria aquele espírito que quer fazer com que o homem tenha um amor desenfreado às coisas materiais, que quer fazer com que o homem tenha um amor desenfreado aos vícios, à carnalidade. Observem aqui que eu não estou tendo uma visão puritana das coisas, né? O próprio Jesus bebia vinho, tá certo? Há um provérbio que recomenda até que o homem tome a bebida forte para curar a sua amargura. Noé, também, que foi um dos escolhidos de Deus, também bebia bebida alcoólica, né? No centro da liturgia, nós temos o pão e o vinho. Em outras religiões, como o judaísmo, as bebidas alcoólicas também são permitidas, não é? Se eu não me engano, apenas dentro do islamismo é que a bebida alcoólica é um pecado. Mas vamos lá. Essas almas presas dentro deste mundo imanentista, né? Desse mundo em que as coisas espirituais são difíceis da gente enxergar, vislumbrar, mudas no sentido de que não se manifestam, e fechadas nas prisões colossais abandonadas, nessas prisões da matéria, da dor do calabouço. Calabouço, vocês sabem que é uma prisão, calabouço cruel e funéreo que leva à morte. Então, nesses silêncios solitários, graves, observem, nesses silêncios, é o próprio silêncio de Deus, tá certo?
o poeta Montale vai dizer: escrevo por conta do silêncio de Deus. E aqui vai haver uma figura de linguagem perfeita, uma personificação, né? Os silêncios, eles são solitários, tá? E graves. Quer dizer, eles não são leves, eles são pesados. Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Ou seja, chaveiro aqui é a metáfora do que decifra o grande mistério. O grande mistério que vai fazer com que as almas sejam livres antes de morrer, antes da morte do corpo, tá? Que as almas sejam livres antes da morte do corpo. Será que isso é possível? As grandes religiões dizem que sim, que é possível. O budismo diz que é possível, por exemplo, através do nirvana, tá? O cristianismo diz que é possível imitando Cristo, certo? Se desapegando das coisas deste mundo, amando Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Então vai haver uma identificação muito grande com Deus. Não é que o ser humano se transforme em Deus, mas ele vai ter uma parcela muito grande de Deus dentro de si. Então a alma vai se sentir livre desse cárcere, dessa prisão, certo? No caso, temos nos silêncios solitários o que? A personificação do silêncio. O silêncio, ele é solitário, tá? E o ser humano, por fim, é solitário, pois ele só pode descobrir a sua missão singular na jornada da vida apenas por si mesmo. Ninguém pode descobrir a sua missão na vida. É só você que pode descobrir apenas aquilo que você pode realizar como indivíduo único. E quem fala isso é Viktor Frankl, né? Justamente o sentido da vida, ele ocorre, ele acontece, ele nasce quando o indivíduo descobre aquilo que apenas ele pode realizar de maravilhoso, de bom, por ser justamente um indivíduo completamente singular. O que é que Shakespeare realizou de tão grande assim? A sua obra grandiosíssima, só ele poderia realizar aquilo. O que é que a irmã Dulce realizou na Bahia? Ajudar as pessoas necessitadas, só ela pôde fazer aquilo, né? O que é que Santo Agostinho realizou? Descobrir, explicar algumas realidades espirituais, não é? Então cada um vai ter uma missão muito singular. Sócrates não poderia realizar o que a irmã Dulce realizou. A missão de Sócrates foi ter uma inteligência muito acima da média
e transmitir às pessoas a inteligência dele. É claro que eu estou falando aqui de grandes figuras da humanidade. A nossa missão é uma missão muito mais modesta, né? A nossa missão é salvar a nossa alma do cárcere das almas, do calabouço das almas, tá certo? Agora, ajudando as pessoas. Só que cada um só vai conseguir ajudar as pessoas de uma maneira bastante peculiar. Uns ajudam através da caridade, outros ajudam através da sabedoria, não é? Outros ajudam as pessoas divertindo-as, proporcionando-as lazer, certo? Então depende muito. Então, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Como esse mistério, aí é um comentário meu, que liberta as almas da prisão em que vivem, pode ser decifrado para que as almas vivam em plenitude, sem a agonia de se sentirem estrangeiras no mundo. Será que a nossa pátria é aqui? Também é, né? Porque para que a alma se sinta livre, ela precisa mais do que tentar se unir ao absoluto. Ela precisa amar o próximo. Agora, cada um vai amar o próximo de uma maneira diferente. E a missão do ser humano no mundo é justamente essa. De que maneira você vai amar o próximo? Vai ser escrevendo livros que ajudem as pessoas? Ministrando aulas? Proporcionando alegria às pessoas? Proporcionando um lazer saudável às pessoas? Sendo um pintor, um grande pintor que vai dar consolação à vida das pessoas através da pintura? Ou você vai ser como Mozart, que fez com que o mundo se tornasse mais belo com as suas composições, né? Que transmitem tanta luz e tanta alegria? Ou você vai ser como Bernini, o escultor barroco, Michelangelo, o escultor do Renascimento, que produziu aquelas estátuas que encheram o mundo de beleza, e a beleza daquelas estátuas melhoraram o mundo, fizeram do mundo um lugar menos hostil, né? O vale de lágrimas, né? A Salve Rainha diz que o mundo é um vale de lágrimas, quer dizer, a própria oração, uma oração importante, reconhece isso, que o mundo é um vale de lágrimas. Isso está no Eclesiastes também, escrito de outra maneira, tá certo? Então, Cristo também nos dá a resposta, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, certo? Então, já já a gente volta para analisar
os aspectos mais formais do poema. Nós analisamos a parte semântica e conteudística do poema e já já nós voltamos para analisar a parte mais estrutural e formal. Bem, vamos agora a analisar a parte formal e estrutural do poema. As rimas, o esquema de rimas. A, B, B, A, primeira estrofe. A, B, B, A, segunda estrofe. C, C, D, tá? Terceira estrofe. E E, E, D. Soneto italiano, que surge ali no final do século XIII, na região da Sicília, mas que se consolida com Petrarca. As duas primeiras estrofes, com 4 versos, e as duas últimas estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, como todo soneto. É um soneto em versos decassílabos. Ele insiste muito na aliteração, aliás, ele insiste muito na assonância, que é a repetição da vogal A. A vogal A está presente, por exemplo, em grades, imensidades, mares, tardes, liberdades, imensidades, fechadas, colossais, abandonadas, graves, chaves. Isso indica talvez uma sugestão de claridade, amplidão típica dessa atmosfera etérea e espiritual que existe no soneto, dessa atmosfera elevada, porque ele vai falar de coisas, sobretudo do mundo espiritual e da agonia da alma presa dentro desse mundo material do corpo, né? E dentro da própria Maia, essa ilusão da imanência, né? Essa ilusão do ser humano que não consegue alcançar a transcendência, certo? Fora isso, nós temos também, dentro do material fônico, o seguinte, no segundo verso: soluçando nas trevas entre as grades. Observe a repetição do S, né? S em soluçando, nas, S também, em trevas temos o S também, e as grades temos no artigo as, e em grades a letra S, soluçando nas trevas entre as grades, a repetição da consoante S, que torna a musicalidade refinada, não é? E o S tem todo aquele murmúrio do mistério, né? Das coisas ditas quase em surdina e em sussurro, tá? E é muito típico dos simbolistas esse uso muito intenso de aliterações, que é a repetição das vogais, aliás, desculpe, a aliteração, a repetição das consoantes, aliterações, repetição intencional das consoantes, e de assonâncias, que é a repetição intencional das vogais, sempre tentando extrair um efeito estético ou uma harmonia imitativa. Todos os versos são versos de 10 sílabas, tá? Então vamos fazer a escansão. A toda alma num cárcere anda presa. A toda alma num
carceranda presa. Então, 10 sílabas. Toda alma num carceranda presa. Acentuado na sexta e na décima. Soluçando nas trevas entre as grades. Soluçando nas trevas entre as grades. Sexta sílaba novamente. E décima. Observem que quando a última sílaba não é forte, ela cai fora da contagem das sílabas métricas. Do calabouço olhando imensidades. Do calabouço olhando imensidades. Então tá na cara que 10 sílabas novamente e a sílaba lham de olhando vai ser a sílaba forte, a sexta sílaba. Mares, terras, tardes, natureza. Mares, estrelas, tardes, natureza, né? Mares, estrelas, tardes, natureza. Então, o TRA, mares, estrelas, tardes, natureza. Sexta sílaba novamente. Tudo se veste de igual grandeza. Aí já muda. Tudo se veste de igual grandeza. O igual, de igual, a segunda sílaba vai ser forte. Pela primeira vez, então, vai haver uma variação do acento. Não vai ser mais a sexta sílaba acentuada e passa a ser a oitava, né? E a décima, claro, porque todo decassílabo é acentuado na décima sílaba, tá? Mas temos ainda um acento secundário, né? Tudo se veste de igual grandeza. Então, no quinto verso, temos as sílabas fortes, a quarta e a oitava. Além da décima, porque todo decassílabo é acentuado na décima sílaba. Quandalma entre grilhões as liberdades. E aí volta ao normal, né? Do decassílabo heróico acentuado na sexta sílaba. Quandalma entre grilhões as liberdades. É como acontece nos Lusíadas, né? As armas e os barões assinalados. Sempre vai ser acentuado na sexta sílaba o decassílabo heróico. Então, sexto verso. Quandalma entre grilhões as liberdades. Sexta sílaba. No sétimo vai haver uma variação acentual novamente. Sonhe sonhando imortalidades. Sonhe sonhando imortalidades. Sonhe sonhando as imortalidades. Sonhe sonhando as imortalidades. Então, temos aí a acentuação na quarta sílaba. Sonhe sonhando as imortalidades. Rasga no etéreo espaço da pureza. Rasga no etéreo espaço da pureza. Rasga no etéreo espaço da pureza. Quarta sílaba acentuada no oitavo verso. E a décima, como sempre, nos decassílabas, né? Aqui no nono temos um hiato, que é quando existe a separação entre duas vogais. Ó almas presas, mudas e fechadas. Ó almas presas, mudas e fechadas. Tá, então. Ó almas presas, mudas e fechadas. Temos então, no nono verso,
esse ato, que seria a separação das duas vogais. A elisão é o contrário, é quando as duas vogais se unem, e é muito mais normal que isso aconteça. No nono verso, a acentuação em pre de presas no quarto verso e no mu de mudas o sexto verso, tá? Nas prisões colossais abandonadas. Nas prisões colossais abandonadas. Novamente, na última sílaba de colossais, sexta sílaba, a acentuação volta para a sexta, que é típica do decassílabo heróico, né? Novamente a décima acentuada também. Da dor do calabouço atroz funéreo. No décimo primeiro, nós temos a acentuação mais forte na sexta sílaba de calabouço, só que atroz fica como um acento secundário. Então, sexta sílaba e oitava sílaba. Nesses silêncios solitários graves, então temos aí a acentuação na quarta e na oitava, tá? Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Para abrir-vos as portas do mistério. Então, sexta sílaba e décima sílaba. Como é muito comum dentro dos sonetos simbolistas, existe uma variação acentual muito grande, né? Então, nós encontramos a maioria de decassílabos heróicos acentuados na sexta sílaba, mas nós também encontramos alguns decassílabos sáficos acentuados na quarta e na oitava sílabas, e alguns outros decassílabos mais raros. Manuel Bandeira diz que essa variação acentual grande dentro da poesia simbolista, da poesia em forma fixa simbolista, tá? Porque existe a poesia simbolista em versos livres também, é resultado exatamente de quê? De uma maleabilidade rítmica mais sutil. Ele fala que essa variação acentual não prejudica o poema, mas, pelo contrário, torna o poema até mais melodioso, né? Uma melodia mais imprevisível, porque dentro da poesia parnasiana, geralmente, a acentuação dos versos ela é mais fixa, tá certo? Agora, para quem está aprendendo poesia, o interessante é que primeiro aprenda a escansão, que é aprender a contar o número de sílabas poéticas existentes dentro de cada verso. Então, quando as duas últimas sílabas são fracas, por exemplo, o verso termina com a palavra médico. Médico, só a primeira sílaba é forte, porque é uma palavra proparoxítona. Então, as duas últimas sílabas de médico, se estiverem no final do verso, caem fora da contagem. Nós só contamos até a última sílaba forte do verso. Qual é a outra regra? A outra regra é que, de uma maneira geral, uma vogal vai se unir, vai ser assimilada por outra vogal. Mas isso tem
uma exceção. Por exemplo, quando duas vogais que têm uma acentuação muito forte se encontram, tá? Então isso aí não vai acontecer quando essas duas vogais fortes se encontram, porque a pronúncia ficaria muito fechada, desculpa, a pronúncia ficaria muito forçada. Então a gente vai chamar de hiato dentro da poesia quando não existe a elisão, a assimilação entre uma vogal e outra. Como, por exemplo, acontece na palavra sabiá. Ninguém fala sabiá. Fala-se sabiá. Então, minha terra tem palmeiras, né? Onde canto sabiá. Os versos de Gonçalves Dias da canção do Exílio. Ou seja, aprender a distinguir bem os hiatos. Nem sempre vai haver elisão de vogais. Geralmente só há elisão das vogais, a assimilação de uma vogal por outra, quando as duas vogais são átonas, certo? Quando a palavra termina com acento, como por exemplo a palavra até, né? E a outra palavra começa com acento, como agora, né? Então vai haver naturalmente um hiato, porque seria muito brusco e desagradável ao ouvido unir duas vogais acentuadas. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu procurei aprofundar o máximo possível e estudem a poesia simbolista, sobretudo a poesia de Cruz de Souza, porque se trata de um poeta gigantesco.